Bom dia, turma. Então, a gente vai dar prosseguimento, né, falando sobre a agricultura mundial. Agora a gente vai dar um foco especificamente, né, aos países agrários, considerados os países ricos, ou seja, os países, né, que criam basicamente, né, essa modernização. Então, quando a gente fala sobre uma região industrializada, né, a gente fala também da sua área rural, né, porque ela automaticamente também ela se moderniza. Porque isso ocorre porque justamente para atender a demanda do mercado mundial, né? Então as indústrias elas não produzem apenas bens de consumo, mas também máquinas agrícolas, entre outros insumos como por exemplo, né, inseticidas, herbicidas, adubos químicos, rações, sementes melhoradas. Tudo isso é criado, né, basicamente por essas indústrias para atender, como falei, né, essa demanda mundial que existe muito grande pela, né, procura de alimentos para a sociedade como um todo. Então esses insumos, né, eles proporcionam ganhos significativos, né, de produtividade, fato que permite o desenvolvimento de uma produção agropecuária intensa, ou seja, com o dinheiro que se ganha basicamente, né, com a venda desses produtos, as indústrias vão investindo cada vez mais para que tenha, né, no caso, um produto melhorado. Okay? Então, o desenvolvimento da agricultura gera, por sua vez, a divisão internacional do trabalho entre as comunidades rural e também o complexo urbano industrial, e essa integração entre o campo e a sociedade dá origem, no caso, à agroindústria, como eu coloquei aí para vocês. E então isso ocorre também no caso algumas, né, no caso tem algumas consequências com a criação disso, né? E essas consequências geográficas têm no caso o desenvolvimento de novas tecnologias aplicáveis principalmente, né, ao campo e incorporação de novas áreas, como as regiões desérticas, tornando agricultáveis por sofisticados sistemas de irrigação. É o caso, por exemplo, né, que ocorre lá nos Estados Unidos, no Sudeste, né, que é uma parte ali da Califórnia, Nevada, Arizona, né, Colorado também, né, Novo México, que conseguiu-se, né, no caso, ter uma plantação com esse tipo de técnica, né, de irrigação, né, áreas, ou seja, desérticas, tá ok? E atualmente, né, está vindo, no caso, uma nova onda aí de revolução, né, verde, né, teve a primeira, que ocorreu já, e agora está ocorrendo essa segunda, cada vez se modernizando mais, né? Então, uma das técnicas mais desenvolvidas atualmente, né, com essa nova revolução verde, são os transgênicos, né, que são sementes, né, melhoradas, modificadas geneticamente para que tenha uma produção cada vez maior e melhor, né, sem a perda tanto da plantação. Né? Isso ocorre muito agora, os agricultores estão procurando cada vez mais esse tipo de semente, né? Não só a semente, mas também adubo, fertilizante, que é como fosse basicamente uma venda casada, que só tenha, que tenha, né, no caso, uma expressiva, né, plantação somente com a junção, né, de todos esses ingredientes vendidos por ele. Né? Você não pode comprar uma semente modificada por um tipo de empresa e o adubo por outra, não. Eles vendem, no caso, o adubo só vai funcionar com a semente da mesma marca, vamos dizer, tá ok? Então, por exemplo, esses transgênicos, né, eles são mais caros, né, existe uma patente, essa patente, né, são empresas que, né, gastaram dinheiro com, com estudos, então eles têm direito também, né, a uma parcela grande, né, dessa venda, mas aí também tem alguns efeitos, né, por exemplo, em relação nocivos à saúde. Até hoje não tem uma experiência não, mas um estudo revelando se realmente essas sementes podem ter algum tipo de dano à saúde ou não, tá ok? E em relação também à perda da biodiversidade, né? Então isso também ocorre atualmente cada vez mais, né? Está se
tendo que ter, né, estudos, porque alguns tipos de plantações estão sumindo, né, e a biodiversidade também em relação a isso, ao meio ambiente, né, e eles acabam plantando cada vez mais o que é pedido ao mercado, exigido pelo mercado. Ok? Então, por exemplo, se o mercado exige tem que ter uma plantação maior de uma safra, né? Maior de arroz, aí será plantado arroz. Se for de milho, vai ser milho. E assim sucessivamente, né? Então acaba de repente às vezes perdendo, né, esse feeling aí em relação à biodiversidade.